Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nesta segunda-feira preparada pelo Senhor para nós. Quero dividir com você a partilha dessa palavra da alegria do Evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas, no capítulo 7, versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo o que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito, o que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, disse-lhes com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto de casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com tua palavra, e o meu servo, o meu empregado, ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se eu ordeno a um vá, ele vai. Se eu ordeno o outro vem, ele vem. E ao meu empregado faça isso, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A admiração de Jesus quando ele esteve com alguém que fez a intercessão. Aí a gente entende, enquanto católico que somos, o que é intercessão. Alguém que não pede por si mesmo, mas pede por alguém. Alguém que pede por alguém. E aqui é muito interessante, muito lindo esse evangelho, que alguém pede por alguém que pede por alguém. Ou seja, o pedido é ao mesmo Senhor, é a Jesus. Então, o oficial pede alguém, que esse alguém pede a Jesus por alguém. Então, há aqui uma situação muito interessante, que aquele homem doente, aquele homem frágil, o empregado fiel, que tinha uma devoção para o seu patrão, e esse patrão demonstrou com a vida exatamente todo o cuidado e carinho que tinha, apreço que tinha por aquele empregado. Porque se a gente for pensar hoje na nossa sociedade, quantos patrões não estão nem aí para que, se você saiu de casa e não conseguiu pegar o ônibus, ou você não conseguiu sair de casa porque a sua comunidade estava dando muito tiro e você não pôde sair de casa, ou sim, que você perdeu o trem, não está nem preocupado, porque você é descartável. Você é descartável. Mas esse patrão não tinha os seus empregados como descartável, como demonstra aqui para nós. E Deus, em Jesus, se admirou-se com a fé daquele homem, que aquele homem, ao dizer que eu não mereço que entreis em minha casa, mas de onde tu estás, dizei uma só palavra e meu servo, meu empregado, ficará curado. Então aqui é uma fé
de quem não experimentou Jesus, porém ouviu falar de Jesus. Aqui é um grande problema aqui. Jesus se admirou porque ele não encontrou em Israel, ele não encontrou fé tamanha, mas encontrou com um ateu, um pagão, alguém que não tinha nada a ver com os discursos de Jesus, no sentido de ter esse encontro com o Senhor. Esse homem se mostrou com mais fé do que aqueles que andam com Jesus, que caminhava com Jesus, que ouvira e partilhava, de certa forma, a palavra de Jesus. Então, a admiração do nosso Senhor. É muito triste nós fingirmos que servimos a Deus. Na igreja, na nossa igreja, está cheio de como é que se diz, aquele evangelho daquela figueira seca. Está cheio de figueiras secas, que vai na missa domingo, que ouve a palavra de Deus, que ouve as belíssimas homilias do sacerdote da sua paróquia, mas nada preenche esse coração seco, e você volta depois da missa, talvez pior do que antes. Porque a experiência com Deus, ela precisa ser verdadeira. Então vai acontecer um milagre na minha vida e na sua vida, desde que seja verdadeiro o nosso relacionamento com o Senhor. E o Senhor, não vi aqui tamanha fé. Encontrei nesse homem, nesse oficial, e é muito bonito. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diz só uma palavra tua, meu empregado ficará curado. Isso é fé. Esse homem mudou a vida dele, mudou a vida do empregado, mudou a vida daquele do qual ele pediu a intercessão. Então hoje nós trabalhamos como católico valorizando a intercessão. Peça à Virgem Maria por alguém da sua casa, ou por um amigo, ou por uma situação da sua igreja. Interceda, peça a Jesus nosso Senhor, diante da situação difícil que alguém possa estar vivendo. É preciso hoje, amados irmãos, despertar para essa intercessão. Peça, suplica. Então aquele homem que não tinha fé começou a admirar-se em Jesus, começou a perceber, começou a ouvi-lo, começou a ver quantos prodígios ele já tinha feito, quantos milagres bonitos ele tinha realizado, e a partir disso aí, ele começou a mudar de vida. Eu preciso mudar a minha personalidade. Eu acho que na igreja tem muitas pessoas com caráter muito duvidoso. Eu preciso mudar o meu caráter. O meu caráter precisa ser imprimido naquilo que é Cristo. Não posso ser diferente, não posso agir diferente. Então hoje nós somos convidados a observar a nossa vida, aquilo que falamos, aquilo que fazemos, porque é exatamente o que diz a palavra de Deus ontem, que adianta a sua fé sem obra, sem fazer o bem. A obra é fazer o bem. É obra, o que adianta você ter uma imensa fé e não fazer o bem? Esse oficial entendeu exatamente isso. A fé em Jesus o provocava a fazer o bem, não a ele em primeiro lugar, mas ao empregado que ele estimava. E os outros só pediram a intercessão porque esse oficial era um homem bom, construiu até uma sinagoga. Ou seja, era um homem de coração bom, era um homem que não fora contaminado pelo poder, pelo dinheiro, pela riqueza. É um homem oficial que exercia a sua função, mas que existia nele uma grande abertura para Deus. Que existe em mim, que existe em você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, glorioso São José, nos dê a alegria de servir a Jesus, que Maria Santíssima, nossa patrona, nos dê a felicidade e a alegria de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Aumente em nós a fé. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.